Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de palestras que nós vamos fazer sobre a abordagem psicanalítica da CID-10. Então, essa ideia, de fazer uma abordagem psicanalítica da CID-10, ela nos ajuda muito a ter interesse, em conhecer a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças número 10, que é usada no mundo inteiro para rotular, os eventos de transtornos mentais, de doenças físicas. Todas as doenças conhecidas da medicina estão na CID-10, E na parte de F00 a F99 nós temos os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais. E então, vamos fazer um ciclo aqui de 22 palestras sobre esse tema, E vão surgir questões muito importantes para todos nós discutirmos, a respeito desse conhecimento integrado, fruto do trabalho de centenas de pessoas qualificadas no mundo inteiro, profissionais na área de saúde mental. Vamos falar sobre a parte da CID-10, de F00 a F99, que fala dos transtornos mentais. Se não, vejamos, vamos ler um pouco aqui. Primeiras coisas que eu selecionei aqui para falar nessa primeira palestra sobre a abordagem psicanalítica da CID-10, é que o varal, então, onde nós vamos pendurar os rótulos, das roupas dos rótulos, digamos assim, esse varal é a psicanálise com a sua teoria do desenvolvimento da libido, e isso vai nos dar algumas modificações importantes, mas que vale a pena a gente conhecer essas modificações para que a gente possa simplificar tremendamente a leitura da CID-10 com esse varal. Bom, o que eu selecionei aqui? A questão da natureza impulsiva do nosso mundo interno e das imposições, em certo sentido, inegociáveis, trazidas tanto pela realidade interna como pela realidade externa, conforme a gente vai falar um pouco aqui. Então, existem limites externos que vão impedir a progressão da satisfação anárquica da pulsão de vida e da pulsão de morte que vem de dentro. E, por outro lado, essas pulsões de vida e de morte são também um limite que é dado ao mundo externo e aos grupos, no sentido da disponibilidade do indivíduo para realmente participar desses grupos e construir alguma coisa em prol da humanidade. A parênteses, não tem como construir alguma coisa em prol da humanidade sem trabalhar pelo desenvolvimento da qualidade individual do ser humano. Então, tudo que é feito socialmente é para proporcionarmos, digamos assim, a chance para as pessoas de se desenvolverem individualmente de uma maneira que a vida fique melhor para todos nós, para cada um de nós. Então, existem limites internos também para as propostas culturais, digamos assim, que vêm de grupos fora do indivíduo. Então, nós não podemos perder essa perspectiva de que a cultura que nós vamos poder produzir, ela tem que levar esse fator em consideração. Ela deve ser uma cultura que proporcione a qualidade de vida do indivíduo humano. É importantíssimo que esse indivíduo humano tenha alta qualidade mental, para poder realmente garantir a viabilização das propostas construtivas. Então, existem limites externos ao furor, impulsivo interno, e existem limites internos também ao furor, restritivo externo. Então, nós estamos no meio dessa situação e nós precisamos aprender a lidar com isso aí de uma maneira válida, eficiente. Aí, a gente fala também aí nessa primeira
palestra, né, a questão das culturas diferentes, mas que nem tanto, né, porque todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma primeira infância, todo mundo tem um pensamento mágico, né, na primeira infância, todo mundo produz sentimentos de culpa, né, por exemplo, no final da primeira infância. Então, as culturas produzidas pelo ser humano ao longo da história, né, elas têm uma assim, correspondência muito grande quando vistas à luz dos critérios básicos de importância, né, existencial descobertos pela psicanálise. Tá? Então, culturas diferentes, mas nem tanto, reticências. Por exemplo, todo mundo tem uma relação com a mãe. Né? Todo mundo tem uma pulsão sexual e uma pulsão de morte, exigindo, né, fazendo pressão contra os limites dados pela realidade interna e externa também. Né? E também, por outro lado, existe uma pressão desses movimentos pulsionais que constituem um limite interno que é dado àquilo que é de fora. Um ponto de confluência de tudo isso é o complexo de Édipo, né, onde essa questão dos limites, né, vai ficar claramente posta, né, e aquela coisa, né, nós precisamos realmente encontrar uma cultura, um superego, né, digamos assim, que considere também que tem o limite da realidade, não pode sair por aí fazendo a coisa só monocordicamente, digamos assim, por causa do incesto, né? Não, tem a questão da maldade, tem a questão do autoritarismo, da ignorância, quer dizer, tudo isso vai ter que ser trabalhado nessa cultura pós-edipiana, e isso não é feito, né? Nós estamos bem longe ainda de fazermos essa síntese adequada do que é para ser feito depois da decepção, da humilhação edipiana, né, que a criança passa. Bom, de qualquer forma, tudo isso também fica registrado na memória, nas facilitações lá, que tem as suas leis. Né? Por exemplo, se eu sou um bebê e eu alucino, né, que vai vir a mamadeira, ou vai vir o seio, né, vai vir o seio, e o seio não vem, eu fico sentindo dor no estômago. Então, essa experiência que é sentida como uma grande promessa de ser uma experiência prazerosa, gratificante, ela se torna uma experiência de dor, e eu preciso, então, aprender a discernir entre uma experiência de dor e uma experiência de satisfação. E esse discernimento é dado, né, exatamente pela presença ou não do objeto de satisfação. Então, eu tenho que aprender a detectar quando que o objeto de satisfação está presente. O objeto de satisfação é o seio, que é externo a mim, ele pode estar, ele não faz parte do meu corpo. Ele entra em contato, né, com a minha boca, né, na hora da mamada, né, mas ele não faz parte do meu corpo. Aí a criança vai ter que aprender a discernir entre interno e externo, exatamente por causa desse fato. O seio não pertence ao corpo. O corpo não pertence ao seio. Né? Então, por tudo isso, eu vou, então, ter que aprender a evitar a dor e procurar o prazer. Ah, mas existe o masoquismo, que é o prazer na dor. Né? Pois é, né? Então existe algo mais aí que parece que a necessidade de descarregar, fazer uma descarga psicomotora, né? Ela parece que transcende essa questão de se a coisa é prazerosa ou desprazerosa. Né? Porque tanto a dor quanto a satisfação prazerosa implicam em descarga. Antes da produção da dor tem a descarga, e antes da produção da satisfação também tem a descarga. Né? Então, mas evitar a dor e procurar o prazer seria o padrão de sanidade mental. Né? Prazer na dor já é uma apelação, né, digamos assim. Por tudo isso, a psicanálise constata a existência do desenvolvimento de defesas do ego. Né? As defesas do ego vão se tornando cada vez mais poderosas, no sentido de impedir que as coisas que levariam à produção de desprazer, né, cheguem à consciência. Né? Então, cria-se um inconsciente reprimido exatamente por causa da necessidade de impedimento de que essas moções pulsionais cheguem na consciência.
Falamos também aqui do fato, descrito por Freud, de que o ego só pode ser um ego corporal, né, porque o indivíduo está comprometido com a própria sobrevivência, né, não tem como quebrar essa, né, digamos assim, ignorar essas necessidades de sobrevivência do corpo, né, do psicossoma, de sobrevivência individual. Nós temos a fome, temos a sede, temos a sexualidade, a agressividade, todas de origem corporal, né? E referidas ao funcionamento somatopsíquico. Então, realidade e ego devem estar sempre consonantes, né, digamos assim, e esse é o motivo também de existirem as defesas, né? As defesas, elas servem para garantir que a realidade seja respeitada. Embora exista uma defesa que exatamente se especialize em desrespeitar a realidade por atingir, né, digamos assim, a percepção, que é a recusa da castração que gera as perversões. Então nós temos formações de compromisso entre a impulsividade perversa, né, original, polimorfa perversa original, e as exigências da vida que nos forçam a criar mecanismos de defesa, de contenção desse furor pulsional, né, digamos assim, principalmente a opção de morte, e que podem degenerar, né, digamos assim, numa apelação de atacar a percepção para fingir que aquela percepção não é real, não existe, não é importante. Agora, para fazer isso tem que ter uma complacência, tem que ter uma parceria, isso só é feito de maneira grupal, num certo sentido, porque pelo menos duas pessoas têm que estar atuando de maneira conivente uma com a outra para poder criar essa falsa realidade de que aquilo ali não prejudica, aquilo ali não faz mal. Quer dizer, a parada do desenvolvimento psíquico não criaria problema nenhum, nem para o indivíduo, nem para a sociedade, nem para o grupo. Mentira, né? Realmente é preciso que cada um faça o seu desenvolvimento individual para que os grupos possam se formar de uma maneira sadia também. Grupos de pessoas transtornadas mentalmente não vão ser grupos sadios. Grupos de indivíduos evoluídos mentalmente é que podem ser grupos de pessoas sadias. O fato de ter um grupo não quer dizer que a sanidade mental do indivíduo pertencente ao grupo e do grupo esteja assegurada, de forma nenhuma. Pelo contrário, é muito frequente, a história da humanidade mostra que a formação de grupos está muito mais a serviço da manutenção da parada do desenvolvimento psíquico do que qualquer outra coisa. Então, os paradigmas do desenvolvimento da libido, do desenvolvimento da agressividade no sentido dela ser contida pela fusão pulsional, do desenvolvimento do ego, desenvolvimento das defesas do ego, é fundamental para que um profissional da área de saúde mental possa fazer uma abordagem adequada das figuras mentais, né, digamos assim, que aparecem na psicopatologia. Bom, aí nós podemos, então, fazer um agrupamento dos rótulos. Isso tem no texto descritivo, né, desse nosso trabalho, está bem colocado lá. Eu vou pular isso aqui para a gente fechar a nossa palestra de hoje sobre a CID-10, né, a abordagem psicanalítica do CID-10, falando sobre os paradigmas psicanalíticos correlatos do uso da relação interpessoal para a descarga da pulsão de morte. Então, se continua usando compulsoriamente, compulsivamente, né, esse recurso, é uma situação perversa, modo perverso de estar no mundo. Exige uma complacência da vítima, né, digamos assim. O passado masoquista é o ideal, né, digamos assim, para viabilizar essa fuga do trabalho de desenvolvimento mental que é necessário ser feito para a sobrevivência da espécie e desenvolvimento da qualidade de vida do indivíduo. O uso do psicossoma para a descarga da pulsão de morte. Pois é, aqui é perigoso, óbvio que autoagressão, autodestruição, né, de suicídio, né, ataque, né, ao corpo, usar doenças psicossomáticas, transtornos mentais, neuroses, psicoses, né, psicose na ordem, psicose, que é mais grave, neurose, né,
A questão da aceitação da recusa da castração. Recusa da castração é uma posição perversa, né, em relação ao que é preciso ser feito. Então é preciso aceitar a castração e isso gera trabalho e exige o retorno da pulsão ao ego, conforme Freud colocou claramente em 1915, 1914, também quando ele fala em retorno da libido ao ego, e em 1924, quando ele fala do retorno da pulsão de morte ao ego no masoquismo secundário. Tá? Então, o masoquismo secundário existe nas psicoses, nas neuroses, nas pessoas normais, sadias, e não existe, né, no perverso, né? Perversão de caráter, principalmente. A questão da elaboração ou não do complexo de Édipo. Se elaborar o complexo de Édipo, é a chave para o acesso à idade adulta. Se não elaborar o complexo de Édipo, continua na infância. E é preciso resgatar o amor próprio e a autoestima. Tá ok? Tá ok? É isso aí. Então são esses os pontos básicos que a gente vai encontrar na CID-10 e o não cumprimento adequado desses paradigmas psicanalíticos vai gerar diversos tipos, né, de transtornos mentais que nós vamos especificando nas próximas palestras. Vão ser 22 palestras, tá, sobre a abordagem psicanalítica da CID-10. Fizemos a primeira.